Programa Passos em Debate, hoje com os nossos convidados, Ricardo Piotto, Juarez Moreira. Vamos falar um pouco sobre este polêmico 7 de setembro. Aí preste atenção, antes do vídeo, eu tenho um recado especial para você agora. Mas deixa eu chegar mais perto para você entender bem. Nós temos aqui em Passos a DSG, é uma rede de drogarias. A DSG da Juca Stockler está com uma promoção incrível em um dos medicamentos. A Pílula do Amor, o título já fala tudo. Não precisa explicar nada. Já é convincente, você já sabe o que eu estou querendo dizer, né? Pílula do Amor, ou seja, aquela vez que você não está assim muito afim ou não está conseguindo, né, uma superação boa, na hora de dar uma namorada, chega em casa cansado, a patroa fica cobrando, e aí, vamos dar uma namorada e nada. Então você tem a Pílula do Amor, não é remédio, é Pílula do Amor. É fiscalizada e aprovada pela OMS, Organização Mundial de Saúde, e também pela Vigilância Sanitária. Então a Pílula do Amor é exclusiva aqui na DSG da Juca Stockler, exatamente. Somente a DSG da Juca Stockler que está autorizada a vender a Pílula do Amor, ou seja, é exclusivo para a DSG Pharma. Então, se o seu caminhãozinho em 3/4 está precisando dar aí 2, 3 viagens, você vai tomar a Pílula do Amor e vai virar um trucado e vai surpreender a patroa. Passe na DSG Pharma, mas tem que ser a da Juca Stockler, é exclusivo lá. Pílula do Amor. E aqui embaixo está o link, a descrição, para você entrar em contato. E quando você chegar lá na farmácia, presta atenção, você não precisa sair falando alto, eu quero a Pílula do Amor. Não, chama o farmacêutico no canto. Todos já estão treinados para te atender, já foram orientados. Chega do lado e fala, amigo, é aquela pílula que está falando lá no programa do Ricardo Piotto, a Pílula do Amor. Pronto, você inclusive terá um desconto. Se falar que ouviu aqui. Aproveite. DSG Pharma, da Juca Stockler, Avenida Juca Stockler, em Passos, Minas Gerais. Pílula do Amor. Ó, agora bora pro vídeo. Pessoal, nós estamos aqui no estúdio da Rádio Passos FM, fomos convidados para uma live com o Mário Júnior, que é apresentador desse programa pela Rádio Passos. Estou aqui com o Juarez Moreira, que vai debater conosco, conversa, uma troca de ideias e opiniões, né? Opiniões diferentes, é lógico. O Nunes, Ricardo, meu xará, que é operador de áudio, está aí também, o Nivaldo, meu filho, está aí na assistência do programa. Agradecendo a todos os meus patrocinadores. Depois nós teremos aí o alô dos patrocinadores, tá bom? Vamos aguardar o programa com o Mário Júnior. É o programa Passos em Debate, que está começando ao vivo na noite desta quarta-feira. Hoje é 8 de setembro de 2021. Programa Passos em Debate, hoje com os nossos convidados, Ricardo Piotto, Juarez Moreira. Vamos falar um pouco sobre este polêmico 7 de setembro. Mas antes de dar boa noite aqui para os nossos convidados, eu quero desde já agradecer aos nossos parceiros, os nossos patrocinadores. Stoma Life, uma loja especializada em produtos médicos e hospitalares. Um abraço para a Rose Dutra. Floricultura Emily, chegando em Alpinópolis. Parabéns ao Israel por mais este empreendimento. E você de Alpinópolis, agora pode contar com Floricultura Emily chegando por aí. Conheça Projeto Portas e Fechaduras, 26 anos de trabalho e superação. A excelência da sua construção é Projeto. Avalanche Salgados, do jeito que você sempre curtiu. A entrega mais ágil da cidade. E Armazém Seu Expedito. Desde 1964 é onde você encontra a tradição e a qualidade da linguiça pura de pernil, sob a administração do seu neto Eduardo. Vamos dar uma boa noite então para os nossos convidados. Eu começo aqui dando boa noite ao Ricardo Piotto pela primeira vez aqui no programa. Seja bem-vindo, Ricardo, boa noite. Meu amigo Mário Júnior, boa noite para você, Juarez, obrigado pelo convite, boa noite para o Rick, para todos os seus ouvintes da Rádio Passos, também para os ouvintes aí, os telespectadores na internet, também no meu programa. Tamo aí. Muito bem, Juarez Moreira, boa noite, bem-vindo mais uma vez. Boa noite, Mário Júnior, boa noite, Ricardo Piotto. Estou aqui entre
dois comunicadores de peso, né? Boa noite, Henrique, toda a direção da rádio, todos aqueles que nos acompanham pela Passos FM 94.7 e também pelo Facebook. Satisfação estar aqui. Eu quero agradecer o seu Jaime, agradecer o Felipe Mendonça também, mandar um abraço para eles, pessoas maravilhosas também da minha amizade, e a todos aí da equipe, todos os funcionários. Igual você falou, primeira vez no programa, eu conheço a sala. Com certeza. Mas o programa fica dentro de casa. Bom, e por que nós convidamos hoje aqui tanto o Ricardo como o Juarez? O assunto é polêmico, o 7 de setembro rendeu, está rendendo e provavelmente vai render notícias aí pelos próximos dias, talvez até pelas próximas semanas e meses. E nós convidamos o Ricardo porque ele tem uma vertente mais conservadora, mais de direita, e o Juarez Moreira também já tem aí a sua linha muito bem definida, que nós já conhecemos, que é uma linha mais voltada à esquerda. Então, eu pergunto, quem começa o programa de hoje? É o nosso convidado, prazer. Muito bem. Ricardo, vamos lá então, primeira pergunta, em 2 minutos eu gostaria que você desse a sua opinião. Como você avalia os atos deste 7 de setembro em várias cidades brasileiras e principalmente quais são os efeitos destas manifestações, na sua opinião, Ricardo? 2 minutos. Mário, eu estive em São Paulo, na Avenida Paulista, no dia 7, estive lá também como jornalista, fazendo cobertura, embora eu tenha sim essa tendência que você falou de direita, sou apoiador do presidente Jair Messias Bolsonaro, mas eu quis ver de perto também as manifestações e tenho acompanhado também o outro lado. Também ouço o outro lado, eu não sou essa pessoa extremista em que não dá ouvidos para as críticas. Aliás, eu sempre recebo críticas e acho isso uma coisa muito normal, acredito que seja muito normal, ninguém é obrigado a concordar com o outro, né? E estive sim presente avaliando tudo isso aí. Realmente o negócio está fervendo, está pegando fogo, tá? Nós temos aí algumas saídas, né, que podem, algumas coisas que podem acontecer no país devido a toda essa manifestação, essa cobrança do povo, da maioria, né? Isso não é fake, isso aí é comprovado pela mídia séria, apesar que hoje está difícil esse negócio, quando fala em mídia séria está difícil, mas isso aí hoje não tem jeito de enganar. Com o uso da internet não adianta você falar que teve 200 mil pessoas na Paulista, porque eu estava lá e não tinha jeito de andar. Do começo ao fim, não coube, pessoas ficaram nas adjacências, nas paralelas e outras ruas. Então você discorda daqueles números de 125 mil? Mentira, tem mais de 3 milhões e meio de pessoas só na Avenida Paulista. São 3 milhões e meio de pessoas só na Avenida Paulista. Entendeu? Você vai esperar o que da Globo Lixo? O que a Globo Lixo vai falar? Hoje a Globo Lixo é de esquerda. Ela vai falar mentira, ela tem que mentir, ela é mentirosa. Ela não tem mais credibilidade, tem para quem acredita nela, mas para a maioria de nós não acreditamos. Uma imprensa marrom, uma imprensa que as tetas foram cortadas, ela tinha dinheiro na outra teta, agora não tem mais, e ela vai falar o quê? Muito obrigado, Ricardo Biotto. Agora eu passo a palavra ao Juarez. Juarez, em 2 minutos, gostaria que você fizesse então uma avaliação deste 7 de setembro e quais os efeitos que nós podemos esperar dessas manifestações. Bom, Mário, primeiro que eu vejo que é uma cortina de fumaça, não muda nada, até porque assim, aquele velho ditado, cão que ladra não morde. Então, se o presidente quisesse realmente fazer alguma coisa de efetivo, ele não ficava empurrando os seus apoiadores para quebrar a cerca da Câmara, para invadir o Supremo Tribunal Federal, ele iria lá e ele mesmo faria. Mas, como toda atitude dele é covarde de certa forma, ele não tem essa coragem, e ele sabe que isso não é possível. Nós atingimos um nível de democracia no Brasil que não pode mais voltar atrás. O que eu esperava ontem de um estadista, de um presidente da República, é que ele aproveitasse o 7 de setembro e se solidarizasse com as quase 600 mil famílias que perderam a vida de seus entes queridos por omissão, por corrupção dentro do Ministério da Saúde, e isso não aconteceu. Esperava também que ele apresentasse um plano para o Brasil para, pelo menos, combater a inflação, criar emprego, desenvolvimento, enfim, e isso não aconteceu. Então, eu vejo que como o presidente ele não tem essa proposta de país, ele não sabe o que fazer, ele cria essa situação.
Resta saber agora, a partir de hoje, qual vai ser a próxima, né, que vai ser inventada. Era o voto auditável, agora a ameaça do 7 de setembro, enfim. Então, esse tipo de atitude não nos leva a nada. Ou seja, você fazer uma manifestação para principalmente você querer tirar 2 ministros do Supremo Tribunal Federal, o que isso vai influenciar? E hoje, o que isso, se ontem tivesse saído 2 ministros do Supremo, qual que é a questão prática, né, do nosso governo e para a nossa sociedade? Então, não vejo nada de novo, apenas ameaças infundadas. Muito obrigado, Juarez. Em cima do tempo, olha, talvez algumas pessoas tenham se surpreendido com as palavras, em especial do presidente Jair Bolsonaro. Eu, particularmente, confesso que não foi nenhuma surpresa. Todo mundo já conhece o Jair Bolsonaro, né? Ele foi deputado por 28 mandatos, né? Perdão, fez 4 mandatos, né? 4 ou 5 mandatos por 28 anos. E o presidente tem aquele jeitão dele mesmo, ele é aquilo ali e pronto, acabou, né? E os seus apoiadores me parecem que gostam bastante desse jeito do Bolsonaro, da forma de falar, de conduzir. Agora, Ricardo, Bolsonaro deu indícios de um rompimento com pelo menos um ministro do STF, que ele foi mais explícito. Você acredita em uma escalada de tensão que possa levar a um completo rompimento das instituições, ou seja, executivo, legislativo e judiciário? Sim, fazendo apenas um fechamento do tempo, né? O Bolsonaro ele foi eleito, gente, democraticamente pela maioria dos brasileiros, maioria. Secou a teta de corruptos, secou a teta do PT ladrão, do Lula ladrão, da Dilma e de vários ladrões do PT. Larápios, que durante mais de 30 anos, né, roubaram, desde Fernando Henrique, PSDB, que fala em segunda via, sem mentira, não tem segunda via, eles acham que a gente é bobinho. Terceira via. Terceira via. Estão inventando ao lado, para ir tudo para a esquerda, contra o Bolsonaro, né? Pessoa de bem, pessoa de família. Se a urna fosse, que o Juarez falou de urna, se a urna fosse, desde o começo auditável, o Bolsonaro teria sido eleito no primeiro turno. Nós temos um Senado também omisso, um cidadão que se diz aqui Pacência, outro larápio, sem vergonha, que eu tenho vergonha de falar até o nome dele, esse tal de Pacheco, conivente com a ladroeira, que hoje até fechou o Senado, para não receber o pedido, né, da destituição lá. Não é só de 2, não, de 11 urubus de toga sem vergonhas, de 11 urubus de toga, tá? E nós temos deputados corruptos, inclusive corruptos que votaram não no voto auditável. Será por quê? Está com medo de perder, né, a boquinha. Nós temos um judiciário corrupto, comprado, não compromissado com a verdade, bandidos. Nós temos uma imprensa comprada, corrupta, fora da ética jornalística, corrompida, desinformada, inverdades sendo faladas, tá? E agora dizendo que um cidadão, antes de ser presidente, é um cidadão, não pode ir lá num palanque falar, é cidadão. Por que ele não pode? Ele não pode. Que eu saiba, quando há quebradeira, pão com mortadela, agora está distribuindo banana verde, para gritar fora Bolsonaro, quem faz isso é o outro lado. Nós tivemos mais de 3 milhões de pessoas, não teve nada quebrado. E isso é civilidade. Isso é civilidade. Agora, ruptura, amigo, já teve. Não tem mais volta. Não tem mais conversinha. Muito obrigado, então, Ricardo. Gostaria de ouvir o Juarez Moreira. Juarez, Bolsonaro já deu indícios aí de rompimento com o STF, deixou bem claro que não cumpriria decisões de um juiz, né, especificamente. Mas qual que é a sua opinião? Você acredita em um rompimento completo das instituições? Vamos chegar a isso? De maneira alguma, ele é um falastrão. Ele está fazendo tudo que ele falou que iria fazer nos debates. Ou seja, nada, né? Porque nem nos debates ele foi. Se o Bolsonaro tivesse ido nos debates, ele não teria ganhado essa eleição. A eleição do Bolsonaro foi uma fraude eleitoral. Uma verdadeira fraude eleitoral. Um complô que se inventou desde do impeachment da Dilma. Destruíram o Brasil, acabou com a credibilidade do Brasil. Não vou entrar nesse mérito, porque se o Lula fosse ladrão, ele teria fugido do Brasil. Ele ficou. Todos os processos dele estão sendo derrubados pela justiça, ou por falta de prova, ou porque realmente não, isso foi uma invenção de Sérgio Moro e de toda a cúpula. Então, assim, não vou entrar nessa linha, até porque, assim, nós não precisamos ficar aqui fazendo discurso para petistas e nem para bolsonaristas. Então, assim, nós precisamos falar para aquelas pessoas hoje, e aí o seu programa tem credibilidade para isso, Mário,
para as pessoas que estão agora, nesse momento, para aquela mãe que não sabe o que coloca no prato dos filhos, para aquele cara que precisa sair para trabalhar e não consegue abastecer o carro a R$7, para aquele cara, inclusive, que achou que o dólar ia voltar a 1,99 para ir para a Disney e hoje está acima de 5. Então, assim, eu acho que a gente precisa, né, aproveitar o Ricardo, que é um cara inteligente, acima de qualquer paixão ideológica, para a gente discutir esse tipo de situação. O que nós esperávamos é que o presidente desse solução, e isso não acontece. Todas as decisões do Supremo Tribunal Federal, elas são baseadas em pareceres da Procuradoria-Geral da República, que é o órgão máximo do Ministério Público. Elas são baseadas em pedidos da Polícia Federal. Então, assim, esse papinho da defesa da família é só da família dele. Esse falso moralismo da honestidade, por que você não investiga, então, os cheques da primeira-dama, o Queiroz, a rachadinha, a mansão de 6 milhões? Então, assim, não vou nem entrar nesse assunto, porque isso é papo para lulista e bolsonarista. Muito obrigado, Juarez Moreira. Próxima pergunta. Ricardo, olha só, hoje nós tivemos, então, aliás, desde ontem, né, já começou a ser ventilado um possível impeachment do presidente Jair Bolsonaro. O próprio João Dória, que até então não havia mencionado isso publicamente, ontem veio a público e passou a defender essa pauta. Agora, políticos de diversos partidos, em especial de esquerda, mas agora entraram alguns partidos do Centrão, alguns deputados, senadores do Centrão, passam a falar de um impeachment do presidente Jair Bolsonaro. Há motivos para impedimento do presidente com base nos atos de ontem e, na sua opinião, um impeachment, caso ele venha a tramitar, quais as consequências dele para o Brasil neste momento? Ricardo, 2 minutos. Não vai ter impeachment do presidente, o presidente não vai ser impeachmentado, ele é diferente da Dilma, ele não roubou, igual a Dilma roubou. É bem diferente. E o Papa, que é sim de lulista, eu discordo do Juarez, e de bolsonarista, porque ele é lula, eu sou Bolsonaro, então é. A questão da família é verdade, porque todo mundo que prega a família anda com a arma na mão, e a arma na mão chama Bíblia. Eu estou com a minha, Juarez não estava dele. Então já prova que eu sou da família e não é papo furado. Minha Bíblia está aqui, na minha mesa, o meu dorso está no meu peito. E não é só de convicção não, é de coração. O presidente foi o único que ajoelhou até hoje nessa nação pedindo a proteção de Deus. O outro cachaceiro lá deve ter pedido a proteção de Satanás. É a única proteção que ele pede, é do demônio. Certo? Agora, de Deus eu nunca vi ele pedindo. Pelo contrário, ele se colocou no áudio que tem, se comparando a Barrabás. Eu nunca vi falar isso. Agora, o Juarez sabe, ele é um cara também inteligente e não pode ficar divulgando fake news. Isso aí é triste. Sabe por quê? A gasolina sai da Petrobras a R$2. Pergunta o governador do estado, os complôs desses governadores também, na maioria, que colocam o imposto de mais de 46% da gasolina para chegar a R$7. Agora, é lógico, as pessoas de bem de um lado, as pessoas do mal do outro. Agora, muitos do mal, que eu acredito que o Juarez não seja, mas já estava profetizado: tereis olhos, não tereis visões, tereis ouvidos e não ouvireis, não, né? E assim vai. A Bíblia diz aqui claramente, Mateus 24, Apocalipse capítulo 12, e as minhas convicções não são só da terra, deste mundo. As minhas convicções são espirituais. Isso não é fanatismo religioso, não adianta falar que eu sou fanático. E mesmo que fale, antes de ser um fanático religioso, né, que acredita em Jesus Cristo e Nossa Senhora Aparecida, do que não ser nada. E acreditar em Papai Noel, mula sem cabeça, zumbi. Então, o impeachment ser colocado em votação... Não vai ser colocado, é bem provável que entre o estado de sítio e vá para pôr ordem aqui no puteiro, no galinheiro. Chega de mamadeira, o puteiro precisa pôr ordem aqui no puteiro. Você está entendendo? Precisa pôr ordem na fazenda de viúva. Muito bem, vamos então, passando aqui a palavra para Juarez Moreira. Juarez, falando sobre o impeachment, né? Hoje, mais do que nunca, os partidos defenderam essa causa, vários partidos, vários parlamentares. Qual que é a sua opinião sobre isso? É possível pautar o impeachment do presidente neste momento? E quais seriam as consequências de um processo de impeachment agora para o Brasil? Por que eu estou perguntando isso, Juarez e Ricardo? Nós estamos vindo de uma recuperação econômica. Estamos iniciando, na verdade, essa recuperação econômica. Um primeiro semestre extremamente difícil para o país, e nós sabemos que o processo de impeachment baseado no processo da Dilma é um processo moroso, o país para, a economia fica refém.
Qual que é a sua opinião sobre isso? 2 minutos, Juarez. Bom, primeiro que o desmonte do Brasil começou com o impeachment da Dilma, e ela é tão culpada quanto o Ricardo falou que ela está presa, né? E ela está presa, né? Então, assim, a gente sabe que ela realmente roubou, que foi terrível. Agora, o golpe em cima da Dilma é o que destruiu o Brasil. Nós perdemos credibilidade, várias empresas, indústrias automobilísticas indo embora, o Brasil virou motivo de chacota no mundo. Então, por mais danoso que esse governo seja, por pior que seja aguentar mais um ano, que é o prazo final desse governo, eu também sou contra o impeachment. Nós vamos acabar de afundar o Brasil no fundo do poço, se é que isso é possível. Agora, Ricardo, não é a questão de eu carregar uma Bíblia que vai me tornar menos ou pior ou melhor do que você, sabe? Eu falo que quanto mais eu afasto das religiões, mais eu me aproximo de Deus. Então eu tenho a minha religiosidade, e assim, falando de religião, o que eu não suporto hoje é cristãos com uma Bíblia na mão e uma arma na outra. Uma Nossa Senhora Aparecida numa mão e uma arma na outra. Então assim, nós vamos ter que mudar os mandamentos para aquele não matarás, vai ter que ser cortado, sabe? O que a gente não pode suportar mais hoje é cristãos da porta da igreja para dentro, sabe? Que seguem muito mais o Pôncio Pilatos, muito mais o Herodes do que propriamente Jesus. Eu acho que o Jesus que eu conheço não é o mesmo seu. O Jesus que eu conheço, ele não tinha igreja. A igreja de Jesus era a comunidade, era o Jesus acolhedor, né? E tudo o contrário do que vocês pregam hoje. A intolerância, o ódio, esse discurso de maldade. Então assim, eu acho que esse Jesus que eu conheço não é o mesmo seu não, tá? Você vai me perdoar. Agora, em relação ao ICMS, nos tempos do governo Lula e Dilma, o ICMS era o mesmo. Então esse papinho, falar que a alíquota mudou, que o governador tem que diminuir, isso é papo para inglês ver. Por que o governo não segura o dólar e mantém o petróleo no preço que o brasileiro possa comprar gasolina, óleo diesel e gás de cozinha? Muito obrigado, Juarez Moreira. Volta então a palavra para o Ricardo Piotto. Ricardo, você até mencionou aqui a imprensa, a grande imprensa em alguns momentos, e é justamente sobre isso que eu gostaria de me aprofundar agora. Parte da grande imprensa taxaram as manifestações como antidemocráticas e golpistas. Deixei bastante registrado essas palavras aqui que marcaram a palavra que eles gostam, golpe e preconceito. Antidemocráticas e golpistas. Você concorda com estes rótulos? É a primeira pergunta. Segunda, qual tem sido o papel da grande imprensa brasileira na nossa política? 2 minutos. Bom, primeiro eu tenho que fazer a réplica. Toda vez eu tenho que fazer a réplica, porque como ele fala por último, então eu preciso fazer a réplica, né? Eu estudei teologia 4 anos, o Juarez não. Então eu precisava estudar um pouquinho para entender o que é religião. Falou, mas não falou corretamente, né, que Jesus não tinha igreja. Tinha sim, senhor, porque ele era judeu, ele seguia o judaísmo. Daí vai ficar aqui uma semana falando de teologia, qual ele não é formado, e eu sim. Agora, essa questão de rótulos sempre é usado. É preconceito, isso é preconceito, né? A outra palavra que você usou aí, que você tá falando, antidemocráticas e golpistas. Golpe. O cara não trabalha. Eles não deixam o cara trabalhar, aí vai falar que é outro papinho. O trabalho ou não trabalha, eu não estou entendendo. Quer dizer que para certos discursos diretos ou indiretos, aí ele trabalha, então ele não está fazendo nada. Aí quando o cara não faz, é o que então? Um judiciário que não deixa o cara trabalhar, o cara vai fazer, tira a ação do cara, certo? Ele propõe uma outra coisa, vai para um Senado vagabundo, de gente sem vergonha, maioria corrupto, vai para aqueles deputadaiadas sem vergonha, entendeu? Que não apoia o país. E aí, como é que o país cresce? Agora, tudo isso que acontece hoje é um reflexo. Isso não acontece da noite para o dia. Se nós estamos vivendo hoje, às vezes, falta de comida, igual ele falou, o número de pessoas passando fome, etc., que também é fake, é mentira, não é isso tudo, tá certo? Que muita gente melhorou, pelo contrário. Eles são a favor do socialismo, isso é mentira, isso é comunismo disfarçado, tá? O socialismo é um comunismo disfarçado. Então, o comunismo existe, não tem jeito de dar certo, não deu certo em lugar nenhum, nem vai dar aqui. Você tá entendendo? Porque o comunismo prega igualdade. Que igualdade? Então, como igualdade, a própria Bíblia diz, que ele não segue essa Bíblia, já falou, diz que pobre sempre havereis de ter. Você vai contradizer a palavra do Cristo? Pobre sempre vai ter. Agora, para ter outras pessoas, precisa de um patrão para pagar o salário dessas pessoas. E quem vai pagar o salário dessas pessoas? Muito obrigado, Ricardo. Juarez Moreira, então, para fechar esse bloco, parte da grande imprensa
taxou aí as manifestações como antidemocráticas e golpistas. Você concorda com esse rótulo dado por parte dessa imprensa, especialmente pela Globo? E qual tem sido o papel da grande imprensa no cenário político brasileiro, Juarez? Ô, Mário, ainda bem que nós temos veículos de comunicação sérios no Brasil. Para as pessoas entenderem hoje o que estava acontecendo no Brasil, em milhões e milhões de dinheiro público que o governo destinou para blogs PEG-PAG, de fundo de quintal, que só cria notícia mentirosa, é a mesma coisa de você comprar carne da carrocinha que passar vendendo na sua rua. É a mesma coisa das notícias que estão disseminando no Brasil. Então, todos os blogs que o Supremo Tribunal Federal fechou é porque estava disseminando notícia falsa, sem nenhum compromisso com a verdade. Se você colocar um programa aqui, uma notícia, você é responsável por aquilo que você está disseminando. O contrário desses blogs que só criavam esse tipo de mentira e fake news e que as pessoas acreditam como verdade absoluta. Então o que acontece? O Ricardo fica falando de socialismo, de comunismo. A maior parte hoje dos regimes totalitários, das ditaduras que nós temos no mundo, é de centro-direita, que é exatamente o que eles querem implantar aqui no Brasil. Assim, em nome de Deus, tudo pode. E aí, Ricardo, em nome de Deus, que eu acredito e que eu leio o Evangelho todos os dias, apesar de não ter feito teologia, eu fiz história. E, como você mencionou, Jesus era assim judeu. Só que mesmo naquela época existiam você sabe disso, você fez teologia, 4 grupos de judeus, né? Os saduceus, até anotei aqui, os saduceus, os fariseus, os essênios e os zelotes. Ou seja, mesmo naquela época a divisão era muito grande. Agora, para esse governo do presidente Bolsonaro, todos têm culpa. Ele é tão covarde que ele nunca assume a responsabilidade dos seus erros. Nós precisamos ser homens para assumir aquilo que a gente faz. Sabe? Agora ele não. Uma hora a culpa é do STF, outra hora é do Senado, outra hora é do Saci Pererê. Então, enfim, é difícil você discutir com um governo desse. Muito bem, muito obrigado. Então, Juarez e Ricardo, vamos para um rápido intervalo. Rick, prepara para a gente aí. Gente, olha só, na volta do intervalo, tem pergunta aqui de convidado para convidado. O Juarez vai perguntar para o Ricardo e vice-versa. Eu vou perguntar para o Juarez? Daqui a pouquinho, calma. Estou sabendo agora. Você vai ter alguns minutos para se preparar. E olha só, vamos falar sobre as pautas que foram levantadas nas manifestações, se elas são cabíveis ou não na opinião dos nossos convidados. E vamos falar também sobre esta situação entre os 3 poderes. Continua junto com a gente, 3 minutinhos e já voltamos. Passos em Debate aqui na Primeira. Agradecer o Dr. Paulo de Tarso, cardiologista, que acompanha o meu programa e nos ajuda. Dr. Juliano Piotr Correia, que é otorrinolaringologista, meu primo. Dr. Cleiton Piotr Assunção, que é urologista, junto com o Dr. Tiago Botrel, junto com o Dr. Sérgio Medeiros e também com o Dr. Giovanni Henrique Versosa. O Dr. Giovanni é o único nefrologista entre os 3, o Tiago, o Cleiton e o Sérgio. Eles estão lá na Clínica Cura, Centro Urológico Regional Avançado, próximo a Santa Casa, né? Dr. Juliano, a clínica é lá na Dr. Saturnino, próximo ao CPN. Dr. Paulo de Tarso é aqui próximo ao São José Hospital. O Boticário é o Lucas, Pintado Douro do Valtinho, Supermercado das Nações e Village Imóveis do Marquinho, Tripas e Companhia, meu amigo Eustáquio, Gustinho Vitaminas, Alvorada Pneus, também o Alziro Automóveis, Dr. Zé Carlos e a doutora Maza são dentistas e está lá com um plano excelente de ortodontia, aparelhos fixos e removíveis na Avenida das Nações, no Vila Rica, em Passos. E também deixei por último para falar aqui da Alvorada Pneus, da Jorge Paiva Imóveis e da Pílula do Amor lá na DSG Pharma. Eu não preciso explicar detalhe aqui, mas se eu falar Pílula do Amor, você já vai entender. Só na DSG Pharma que tem a Pílula do Amor, é exclusiva aqui na Juxtocler. Voltamos a apresentar na Rádio Passos, Passos em Debate. O confronto de ideias está de volta. Rádio Passos. Estamos de volta ao vivo, é o programa Passos em Debate, hoje falando sobre os efeitos do 7 de setembro na política nacional. Nós tivemos um 7 de setembro bastante polêmico e essa polêmica, ela perdura, inclusive aqui no nosso programa, mas eu acredito que vai render assunto por um bom tempo. Aqui tinha que ser umas 2 horas, 3 de programa, né, Juarez? Exatamente. Olha, aqui vai tempo, viu?
Vamos lá, então agora o Ricardo vai fazer a sua pergunta para o Juarez Moreira. A pergunta é livre e o Juarez terá 2 minutos para a resposta. Juarez, embora já tenha sido falado, parece que você já comentou aqui, mas a questão da urna eletrônica, eu particularmente e muitas pessoas, a gente não confia totalmente nessa questão de urna eletrônica, até porque eles falam que os japoneses são tão inteligentes, e são mesmo, né? Se fosse bom, tinha lá, eles são top na tecnologia, lá eles fazem voto, o japonês gosta de contar voto, né? Então tem até um WhatsApp que brinca com isso aí. E nós temos 22 países já, na pesquisa que eu fiz, que usam a tecnologia da urna eletrônica, inclusive os Estados Unidos e tal. Mas nós temos 195 países no mundo. Então, ou seja, a minoria usa a urna eletrônica. Então não adianta falar que é a maioria, não, a minoria usa a urna eletrônica. Tá? E países com tecnologia, como o Japão, que não usa. Por isso a gente coloca o voto auditável, porque é um direito democrático. Qual o problema? Você passa um cartão lá sei lá, vai jantar, passa o cartão, né, no restaurante. Você tem o direito da segunda via. É um direito, qual o problema de ter ou não ter? Não estou falando que não seja confiável, ou seja... Sua pergunta, por favor, então, Ricardo, por causa da voz do Brasil. Eu fiz esse preâmbulo para perguntar o seguinte, já que é um direito democrático, por que o deputado Odair Cunha, ao qual o Juarez trabalha, confia, votou não nessa questão do voto auditável? Tá, muito simples, Ricardo, pelo seguinte, nós temos as urnas eletrônicas que foram desenvolvidas para o Brasil, para o nosso sistema eleitoral. Muitos países do mundo não utilizam porque tem um sistema eleitoral totalmente diferente do nosso. Inclusive não tem um órgão como o Supremo Tribunal Eleitoral que fiscaliza as eleições. Inclusive nos Estados Unidos, você sabe muito bem disso, não existe esse sistema que nós temos aqui. E durante todas essas eleições, inclusive todas elas o Bolsonaro participou, ele nunca questionou a questão do voto auditável, que houve fraude ou que não houve. Infelizmente, nessa próxima, assim como aconteceu nos Estados Unidos, cria-se já uma expectativa de fraude que ela nunca aconteceu. Então, assim, o voto ele já é auditável. Quem conhece as urnas eletrônicas sabe que você tira lá, zera a urna, depois você tem a conferência dos votos. Antes ela passa por todo um sistema, inclusive com especialistas da área, com hackers que já atestaram. Inclusive o próprio Aécio Neves, que perdeu a eleição em 2014, falou que confia, que não viu qualquer tipo de fraude. Enfim, não há por que nós retrocedermos. E qual que é o meu grande medo em relação à questão das urnas eletrônicas, entre tantos outros? Nós aqui, em Minas Gerais, na região que a gente vive, ainda vivemos uma certa segurança, uma certa liberdade. Agora, vou pegar um caso concreto. O Rio de Janeiro, as comunidades do Rio de Janeiro, as favelas do Rio de Janeiro, onde tudo é controlado pelas milícias, que você sabe muito bem quem são os chefes da milícia e a quem elas servem, né? O que acontece? Você imagina um miliciano que obriga o morador a imprimir o seu voto e ele fica sabendo em quem aquela pessoa votou. Se ele votou no candidato da milícia, ótimo. Se ele não votou, obrigatoriamente essa pessoa vai ter que mudar o seu voto. Então é o seguinte, se nós estamos pedindo liberdade, como foi a manifestação de ontem, nós precisamos garantir liberdade para todo mundo. Juarez, por gentileza, então, sua pergunta para o Ricardo. Bom, Ricardo, a gente está falando de questão de país. Eu gostaria, assim, muito rapidamente que você listasse 3 grandes conquistas e ações desse governo que realmente melhoraram a vida das pessoas que estão nos ouvindo hoje. São muitas e são públicas, né? Se você entrar na internet, entrar no Facebook, entrar em qualquer site, você vai ver inúmeras ações. São muitas as ações em todos os estados, em todos os lugares. A alíquota do gás de cozinha, aí você fala, mas o gás está caro, e volta aquele assunto, né? O gás está caro, não é por causa do presidente Bolsonaro, porque ele zerou o imposto do gás. Então por que o gás está caro? Porque o preço, se ele zerou. Estranho isso é notório. Transposição do Rio São Francisco, tinha sido parado pelo governo do PT, parou, estranho porque parou, né? Aí precisou voltar, inclusive levando água para o Nordeste. O Bolsonaro esteve em várias cidades, coisa que o Lula tinha que ter feito e não fez, porque não terminou. Faltou dinheiro, de certo, para terminar, não sei onde foi parar o dinheiro, se foi no triplex, copeiro, sei lá para onde que foi, entende? E vários outros, são inúmeros. Eu não sou analista político, científico,
né, para ficar citando, mas a pessoa pode entrar em sites até da esquerda, confiáveis ou não, que você vai ver inúmeros feitos, rodovias, estradas, né? Agora, se o dinheiro sai e chega ou não chega, a culpa não é do presidente porque o dinheiro saiu e não chegou. É porque alguém teve que embolsar. Alguém embolsou. Está no bolso de alguém ou está parado em algum lugar. Agora que foi destinado, isso foi. Muito bem. Agora, próxima pergunta. Quem respondeu primeiro? Juarez. Não, eu volto para o Juarez aqui. Juarez, vamos lá. As pautas levantadas nas manifestações de ontem foram, principalmente, o impeachment de 2 ministros do STF e o voto impresso. Já foi até falado aqui nessa pergunta, então vamos focar aqui nessa questão dos ministros, apesar que o Ricardo vai dar a sua opinião também sobre o voto impresso aqui. Então ficamos com essas 2 pautas que chamaram mais a atenção das manifestações, foram pautas defendidas pelo presidente e seus apoiadores. Você concorda com essas pautas e, na sua opinião, elas são legítimas? Bom, na verdade, nem são pautas, porque o que acontece? O voto impresso auditável, isso está morto. A Câmara já decidiu, não existe mais discussão em relação a isso. Então, cria-se uma expectativa falsa que não vai se concretizar. Como eu disse, a questão dos ministros do STF, os ministros estão apenas seguindo leis que são elaboradas pelo Legislativo. O Judiciário não cria, não inventa e aplica a lei. Ele simplesmente aplica aquilo que já existe. E aí, o que eu disse antes é o seguinte, todos os ministros do Supremo, eles tomam decisões em cima, primeiro, de uma lei que já existe, e em cima de análise e da própria Procuradoria-Geral da República e da própria Polícia Federal. Agora, a Polícia Federal, quem manda na Polícia Federal, o chefe da Polícia Federal é o presidente da República. Se a própria Polícia Federal pede diligências, pede investigação e pede abertura de inquérito, é porque alguma coisa precisa ser investigada. Agora, quem não deve não teme. Você não pode simplesmente tentar obstruir a justiça, as instituições, não deixar que a Polícia Federal investigue, não ficar fazendo artimanhas, trocando diretores de Polícia Federal, tentando trocar ministro, justamente para você acobertar situações. Então, sim, se você não deve, você não teme. Então, essas pautas, elas são extremamente vazias. Eu gostaria que se colocasse na pauta de um 7 de setembro, como resolver o problema da fome, como resolver o problema das vacinas, como resolver o problema da corrupção implantada dentro do Ministério da Saúde e como resolver os problemas para fazer o Brasil caminhar. Como gerar emprego, por exemplo. Então, assim, e esse tipo de coisa não está na pauta do governo. Infelizmente, você não vê uma mensagem de esperança da parte do presidente, você não vê o presidente se solidarizar com as famílias que perderam as pessoas por omissão do próprio governo em relação às vacinas. Então, é uma pauta inexistente e totalmente equivocada. Muito bem, em cima do tempo. Muito obrigado, Juarez Moreira. Vamos lá, então, Ricardo, falando sobre as pautas que foram defendidas, especialmente 2 delas, o impeachment de ministros do STF e o voto impresso. Essas pautas são legítimas, na sua opinião? Claro que são legítimas porque é do povo. O Supremo é o povo. Então, a partir do momento que é o povo quem pede, então é legítimo. Isso não é pedido do filho do presidente, da nora, da prima, da mulher. Não, isso é pedido do povo. O povo foi lá pedir. Eu fui lá pedir. O povo é o Supremo, isso em vários lugares. Agora, sabe o que vai acontecer? Hoje o Senado se fechou para não receber o pedido do impeachment. O presidente vai ter que pôr estado de sítio, aqui não dá para explicar, é curto, tá? Vai chamar o conselho. Dentro do conselho está o Senado, o senador não vai, porque ele é um bananão, um medroso. Ele deve ir lá no Supremo, ele deve pro Xandão, ali é uma anarquia. O Xandão do PCC, que defende bandido, o marido da dona Vivi, o Xandão. Então, ele não vai, certo? O presidente da Câmara também não vai, o presidente vai ter que pôr as Forças Armadas. Você entendeu? Isso não é ditadura, não, isso é direito do povo, a maioria quer. Então você acredita em um regime militar? Não é regime militar. Os militares vão colocar ordem no puteiro, ordem aqui na bagunça, no terreiro. Tá bagunçado. Tá todo mundo contra o presidente e contra o povo. E o povo está a favor do presidente. Os caminhoneiros estão lá em Brasília agora. Estão fechando o país, estão parando as rodovias, estão parando as estradas. É o povo que quer. Muito bem, volto a palavra então com Juarez Moreira. Juarez,
apesar da guerra política entre os três poderes, o cidadão continua a pagar caro pelos combustíveis, pelo gás, pelos alimentos, entre outros assuntos. Isso não é simplesmente uma pauta de esquerda ou de direita não, viu, gente? Isso nós estamos sentindo no bolso, eu estou sentindo no bolso, acredito que os nossos convidados e os nossos ouvintes também. Eu estou sentindo no bolso e vai aumentar mais. Exatamente. Agora, a questão é, a pergunta que vem é a seguinte: não seria momento dos dirigentes, dos líderes dos três poderes unirem força, né, unificar esses dirigentes do país e trabalhar em prol da população, trabalhar pela retomada econômica? O que você pensa sobre isso, Juarez? Bom, na verdade precisa o governo começar a fazer a parte dele, começar a trabalhar. Porque se você vê a Câmara e o Senado, as matérias que chegam, inclusive matérias do próprio governo, estão sendo votadas. Então, ainda está acontecendo alguma coisa, auxílio emergencial, que salvou muita gente de passar fome, a Câmara que ampliou e votou, a questão agora da reforma tributária, enfim, é preciso que o governo federal, o presidente Bolsonaro, deixe de picuinha, deixe de procurar problema onde não tem e comece a preocupar com a vida das pessoas, que até agora não fez. Negou a pandemia, negou a vacina, deixou que o Ministério da Saúde esperasse, não comprasse vacina da Pfizer, da Coronavac, que estavam disponíveis porque não tinha propina, e eles estavam esperando a da Covaxin porque tinha propina, atrasou a vacinação, e hoje fica colocando a culpa em todo mundo, a culpa é da pandemia, a culpa é do Supremo, a culpa é de todo mundo, mas não faz o dever de casa. É o governo que tem que segurar o dólar, é o governo que tem que sim intervir na Petrobras e não deixar que só os acionistas ganhem dinheiro. Tá? É o governo que tem que promover a questão da fiscalização do meio ambiente. Ah, não chove, a conta da energia subiu. Não chove porque o governo deixa desmatar. Entendeu? Quando um imbecil mor fala que não vai multar, o IBAMA não pode multar porque tem que plantar soja, todo mundo mete fogo na floresta. Quando ele fala, vou tirar os radares da estrada, todo mundo tem o direito de acelerar a 150 km e provocar um mundo de acidente e matar um tanto de gente. Quando um presidente ele é omisso e ele fala, deixa de comprar feijão e compra um fuzil, acontece o que aconteceu ano passado. Ou seja, 5% a mais nos homicídios. Ou seja, armar a população adianta? Combate à violência? Não. Armar a população é provocar mais violência. Como o Ricardo muito gosta de citar a Bíblia, eu nunca vi um evangelho falando que Cristo pegou uma espada, uma lança ou um punhal e fez justiça. Muito bem. Ricardo Piotto, não seria momento de unificar os poderes, unificar as lideranças do país e trabalhar em prol da população brasileira, Ricardo? 2 minutos. Está tentando trabalhar, mas não estão deixando. Agora, cuidado, Juarez, com fakes. Cuidado com essas fakes. Presidente é omisso, é não sei o que, é aquilo. Ele tem feito muito, tem tentado fazer muito. Como eu disse, é um presidente da família, é um presidente do bem, é um presidente que nos finais dos tempos, a hora que muita gente vê lá no inferno ou no purgatório, vai ser tarde, vai falar, que cara era doido, fanático mesmo, e olha, o que ele falou tá aqui, meu rabo pegando fogo no purgatório ou no inferno, porque eu não segui um cara que foi enviado de Deus, levou uma facada e inexplicavelmente está vivo. Será que foi Satanás que sarou ele? Essa é a pergunta que eu faço. Por isso que as minhas convicções não são só políticas. O Cristo não pegou revólver, porque às vezes não tinha na época dele, mas pegou um chicote. Pegou um chicote e deu a rei naqueles vagabundos que estavam vendendo dracmas, a moeda da época, vendendo comércio dentro do templo santo sagrado. É o que faz hoje a esquerda. Usando os templos sagrados, muita gente, inclusive padres, não na maioria, corruptos, esquerdistas, larápios, que vão pagar no inferno seus padres sem vergonha. De vocês defenderem esquerda, entenderam? Porque Cristo já falou e profetizou de vocês, raça de víboras, fariseus hipócritas, religiosos, dentro até de conventos às vezes, entendeu? Torcendo aí... Muito bem, muito bem. Muito obrigado, Ricardo Piotto. Gente, olha, estamos recebendo aqui muitas mensagens mesmo. Olha, o telefone não para de tocar, as mensagens não param de chegar aqui. Infelizmente não dá para responder todo mundo, não dá para... Tem que chamar nós mais vezes aqui do Ibope. Chamar eu o Juarez aqui que deu Ibope, né, Juarez? Deu Ibope é porque o negócio tá bom, entendeu? É verdade, gente, olha, eu concordo. Juarez, mas eu quero começar a cobrar aqui. Gente, quero cumprimentar aqui os nossos
os nossos ouvintes. Quero cumprimentar aqui, olha, a Graciane Giacometti, Juliana, Junília Hermano, né? Também quero agradecer aqui a Débora Souza, a Márcia Silveira, quem mais está aqui? O Tiago Honório, um abraço para você. Só tem esquerdista aí? O Fão Tavares. Por isso que ele falou que tem credibilidade, a maioria é esquerdista. O Tiago tá te elogiando bastante aqui, viu? O Fão Tavares também é de direita, viu? O Fão Tavares está aqui presente também. Bom, quero cumprimentar a todos, porque se a gente for entrar aqui no debate também dos espectadores, nós vamos até amanhã. Então quero agradecer aqui a todos que estão se manifestando, o Antônio Raimundo, a Elisângela, né? E a todos, são muitas mensagens, gente. Não tem como ler todas aqui, mas o nosso muito obrigado. Agora, diante de tudo que nós conversamos hoje aqui, esse é um momento final, o Ricardo e Juarez. Momento da paz? Não, é aquele momento para suas considerações finais, inclusive para passar por cima de algum assunto, né? Para fazer algum comentário que talvez tenha ficado, né, para trás. Então, aquele momento de considerações finais, são 2 minutos, deixa eu achar meu temporizador aqui novamente, 2 minutos para as considerações finais. Ricardo Piotto, fica à vontade então para deixar a sua mensagem. Eu quero que vocês compartilhem isso aí, porque vai acontecer provavelmente, né? Foi profetizado por Nossa Senhora das Graças, o comunismo implantado no país, no mundo. Brasil não seria diferente, porém teria uma proteção especial de Nossa Senhora, por ser a padroeira do Brasil. A única falha que eu vejo Bolsonaro é não colocar a proteção do país em Nossa Senhora Aparecida. Ele fala muito de Deus, de Jesus, falou lá no seu discurso, ajoelha no chão para rezar. Isso não é teatro, ele faz nos 4 cantos da casa dele também. Eu sei disso por fontes particulares que eu tenho, e sempre pedindo a Deus e rezando, mas a única falha de não, ecumênico, que se lasca, é ecumênico, mas ele é presidente, ele tem direito de acreditar, igual eu tô falando dela aqui, eu falo, entendeu? Porque eu tenho direito, você não pode me cortar porque eu tô falando, igual o Juarez às vezes vai falar de outra fé dele, etc, né? Como tem, laico é isso mesmo, cada um fala o que quer. Então, eu queria que as pessoas guardassem isso que eu tô falando, porque hoje elas riem de mim. Igual o Rio lá do Noé construindo a arquinha dele. A hora que veio o dilúvio, acabou. Se ferraram. Então vocês continuam rindo de mim. Tá? Mas não vou torcer para vocês se ferrarem, não. Pra vocês converterem a tempo. Porque está chegando os finais dos tempos. Foi profetizado o que está acontecendo. Não é fim do mundo, é finais dos tempos. Se quiserem saber mais detalhes, eu tenho no YouTube vários programas gravados, inclusive dessas minhas convicções. E que não é eu que estou inventando, não. Não sou nenhum profeta, eu peguei de profetas, eu peguei do estudo bíblico, Mateus 24, Marcos capítulo 13, Apocalipse 12, 13, a interpretação hermenêutica da Bíblia, certo? E sobre tudo isso que está acontecendo. Por isso minha convicção mais é espiritual do que até política, mas tem que acontecer isso na política, senão as previsões não iriam acontecer. Inclusive dessa pessoa, Bolsonaro, não um santo, mas um permitido por Deus, um enviado de Deus para tentar, né, fazer alguma coisa, mas as pessoas não estão acreditando. Lamentavelmente, vai ser tarde demais. Não chorem. Muito bem, Juarez Moreira, 2 minutos para suas considerações finais sobre o programa de hoje. Bom, Mário Júnior, primeiro eu quero dizer que o respeito tem que estar acima de qualquer coisa. Ricardo falou, nós vamos sair daqui, vamos ali no Azulão beber uma cerveja, só se for sem álcool, mas tudo bem. Quero dizer, Ricardo, que é o seguinte, o comunismo é uma utopia, você sabe disso, né? A gente, essa história que o governo implantou, que o PT vai implantar o comunismo no Brasil, nunca, né, nos 13 anos de governo do PT, jamais teve perseguição à imprensa, jamais teve perseguição a qualquer órgão, entidade do governo. As instituições funcionaram, houve a estruturação da própria Polícia Federal, dos tribunais de conta, dos tribunais federais. Então, assim, nunca se teve tanta liberdade no Brasil quanto na época do PT. Então, se hoje a pauta do governo e dos bolsonaristas é por liberdade, então é só eleger o Lula que está tudo certo. E eu estava rindo, porque quando eu disse que... eu estava rindo quando você falou de Jesus que entrou no templo e bateu com o chicote, é porque exatamente aquele povo que estava ali eram capitalistas, eles estavam usando o templo para ganhar dinheiro e para ter lucro. E Jesus, se você for analisar o homem Jesus político, o Jesus, ele era muito mais de esquerda do que propriamente de direita. Porque, olha, eu quero encerrar, Mário, justamente com essas palavras, olha, construir uma sociedade livre, justa e solidária. Muitos vão pensar que eu estou lendo algum trecho do Evangelho. Garantir o desenvolvimento
erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais, promover o bem de todos sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade, quaisquer outras formas de discriminação. Isso é o artigo 3º da Constituição, que nós precisamos zelar. E se ser socialista é exatamente seguir isso que eu acabei de ler, eu quero ser socialista. E se ser cristão vai ao encontro do que eu acabei de ler, eu também quero ser cristão, e eu sou cristão, não da porta da igreja para dentro, mas da porta da igreja para fora. Muito bem, infelizmente nós temos que caminhar aqui para o encerramento, temos que entregar para a Voz do Brasil. É isso aí que falou, Debate. daí até uma tréplica, mas não, deixa para outro dia. Não, né? nós teremos oportunidade. Vocês estão convidados para uma próxima oportunidade, posso contar com a presença de ambos aqui de claro, novo? logo vai ter outro tema polêmico, a gente vai estar aqui discutindo de novo. Maravilha, vamos continuar esse debate num outro momento aqui. Mas, Ricardo, 30 segundos aqui só para estabelecer uma curiosidade minha aqui que surgiu durante o nosso debate de hoje. Não sou virgem. Essa pergunta não. Eu vou perguntar para você, porque para o Juarez eu já perguntei. Perguntou. Você tem pretensões políticas? Não, aqui em Passos nunca mais. Em Brasília? Sim, quem sabe. Tá bom. Aqui ok, não. Tá respondido. Muito obrigado, Agora deixa eu então. mandar um abraço, porque assim, eu falei no despedir, só rapidão, Mande 20 um segundos. abraço. Porque nós temos ouvintes lá em Capitinga. Outro dia o César, prefeito de Capitinga, falou que nos ouve. Um abraço pro César, está lá fazendo janta. Ele não sabe cozinhar não, mas a mulher manda e ele vai cozinhar. Nós temos ouvintes em Campo do Meio, na região toda. Então assim, um abraço para todos aqueles que estão nos acompanhando. E, como sempre eu faço, um grande abraço a todos que ainda estão na linha de frente, sempre da combate à Covid-19. E a minha solidariedade a todas as famílias e amigos que perderam seus entes queridos com essa maldita pandemia que, graças a Deus, nós estamos vencendo. Juarez, toca aqui, Juarez. Muito bem. Valeu. Tá Obrigado. aí. Armazém Seu Expedito, nosso muito obrigado pela parceria. Avalanche Salgados, Projeto Portas e Fechaduras, Floricultura Floricultura Emily e Estoma Life. Programa Passos em Debate volta na próxima quarta-feira. Muito obrigado a todos pela grande audiência e até lá. Tchau, tchau.